Nesse mês de julho, você já sabe, a gente está fazendo a maratona da série Harry Potter aqui no Ler Antes de Morrer. Eu tenho publicado com frequência os meus diários de leitura e no momento eu ainda estou lendo Harry Potter e o Cálice de Fogo, que eu ainda não terminei, então eu ainda não vou jogar o diário de leitura. Mas para não ficar sem vídeo nessa sexta-feira, hoje eu vou trazer para vocês uma tag, é uma corrente na verdade que está circulando pelo meu Facebook já faz uns dias e eu não sei se alguém já fez essa corrente virar tag no YouTube, mas de qualquer forma, se ninguém fez, agora eu estou fazendo. A tag se chama Potterhead e qualquer pessoa que estiver me assistindo que também tenha canal no YouTube, sinta-se convidada para responder também. As perguntas estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Antes de mais nada, Potterhead é uma expressão, caso você não conheça, usada para falar sobre os fãs de Harry Potter. Então não tem como, para responder essas perguntas eu vou ter que dar alguns spoilers. A primeira pergunta é: qual é a sua casa de Hogwarts? Eu sei que tem um teste que a gente faz no site oficial da série Harry Potter, um site da J.K. Rowling que se chama Pottermore. Eu não fiz esse teste por, sei lá, preguiça também por medo de dar alguma casa que não tivesse nada a ver. Eu mesmo decidi que a minha casa em Hogwarts seria Corvinal, porque a Corvinal é a casa das pessoas inteligentes e eu me identifico mais com esse lado mais intelectual. Se não fosse a Corvinal, eu gostaria muito que fosse a Lufa-Lufa. Segunda pergunta: qual o seu feitiço favorito? Olha, são tantos feitiços, mas eu acho que o mais útil para a nossa vida é o reparo, que serve para consertar coisas quebradas. E eu sou muito desastrada, eu deixo tudo cair no chão, eu quebro tudo que passa pela minha mão, então seria fantástico se eu pudesse ter um feitiço que fizesse eu consertar todas as coisas e objetos que eu quebro. Próxima pergunta: qual o seu personagem favorito? Tem vários personagens apaixonantes no Harry Potter, é difícil pensar em um, mas se é pra dizer aquele personagem que é o mais legal, o mais fantástico e o mais interessante, eu acho que é o Professor Dumbledore, porque ele é demais, ele é inteligente, ele é irônico, ele é bondoso, ele domina todas as situações. Próxima pergunta: qual é o seu professor favorito de Hogwarts? Eu sei que ele não é professor o tempo todo, ele só passa a ser professor a partir do livro 3, mas para mim o meu professor favorito é o Hagrid, professor de trato de criaturas mágicas. Ele nem é um dos professores mais brilhantes, tá longe disso, mas eu gosto tanto do Hagrid, eu acho que ele é tão carinhoso, afetuoso e ele é tão fiel que pra mim ele é o melhor professor que tem. Eu acho inclusive que essa aula de trato com criaturas mágicas seria uma das minhas aulas favoritas caso eu fosse aluna de Hogwarts, porque eu adoro animais. Mais uma pergunta: qual é o seu objeto mágico favorito? Pra mim, eu nem precisei pensar muito tempo pra responder essa pergunta. O meu objeto mágico favorito de todos os milhares de objetos que aparecem em todos os livros de Harry Potter, o meu favorito é a penseira. Eu acho esse objeto mais fascinante de todos, sem dúvida nenhuma, é o meu objeto mágico favorito de toda a série Harry Potter. Próximo: comida ou bebida favorita? Eu sei que muita gente vai pensar nos vários docinhos mágicos. Eu sei também que muita gente vai pensar na famosa cerveja amanteigada que todo mundo lê no Harry Potter e se pergunta o que diabos é uma cerveja amanteigada, mas eles falam tão bem da tal cerveja amanteigada que a gente fica curioso. Mas eu acho que a minha bebida é uma bebida que eu experimentei quando eu fui pro parque do Harry Potter lá em Orlando, nos Estados Unidos, que é o suco de abóbora. Eu sei que ninguém ia pensar no suco de abóbora como a bebida favorita, mas eu experimentei e o negócio é delicioso. Eu gostaria de poder comprar isso no Brasil, mas não tem. Já a minha poção favorita é a Felix Felicis, que te dá 1 hora de sorte. Ela é uma poção que não é apresentada pelo professor Snape, ela é apresentada pelo professor que substitui o Snape no livro 6, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o professor Horácio Slughorn. Agora, eu fiquei pensando durante um tempão para ver qual que seria a minha resposta para a pergunta:
Qual é a sua loja favorita? E eu pensei, porque tem um monte de lojas que eles falam, uma mais interessante que a outra, mas não teve jeito. Vou ter que dar uma resposta bem clichê. A minha loja favorita é a Floreios e Borrões, a livraria que fica no Beco Diagonal. Eu tentei pensar em outra loja, mas com certeza a minha loja favorita é a Floreios e Borrões. Vamos agora ao meu lugar favorito de toda a série Harry Potter, com vários lugares que a gente conhece, é a sala, o escritório do professor Dumbledore. O que faz muito sentido, porque o Dumbledore é o meu personagem favorito e o objeto que eu mais gosto, que eu tenho mais vontade de conhecer, é a penseira que fica no escritório do Dumbledore. Então o lugar que eu gostaria de ir é o escritório dele. E próxima pergunta, qual que é a sua matéria favorita em Hogwarts? Bom, eu já falei que eu acho que seria o trato com criaturas mágicas, porque eu gosto muito de animais. Mas se não fosse essa, eu acho que provavelmente seria a aula de feitiços, porque eu acho que é a mais útil, com mais coisas que os alunos precisam aprender para usar no dia a dia. Eu não consigo ver utilidade, vou ser bem sincera. A aula da professora McGonagall, que é de transfiguração ou transformação, não sei, muita gente fala que deve ser a matéria mais legal, mas eu acho que não serve para nada, porque eles só ficam aprendendo a transformar porquinhos em bules de chá. A matéria dela é meio inútil. E próxima pergunta, se você fosse escolher uma profissão bruxa, que profissão você escolheria? Com certeza eu não ia querer trabalhar no Ministério da Magia, porque, pelo amor de Deus, eu acho que o sistema de governo dos bruxos é totalmente antidemocrático, ineficiente, cheio de problemas como nepotismo, corrupção, intimidação. Eles têm um sistema de governo que é péssimo. Cá entre nós, os nossos sistemas de governo democráticos aqui no mundo dos trouxas é 1000 vezes melhor do que a maneira como funciona o Ministério da Magia. Então eu não ia trabalhar lá. Eu acho que eu trabalharia em Hogwarts, mas não como professora. Eu acho que eu seria bibliotecária da biblioteca de Hogwarts. E a próxima pergunta quer saber qual que seria a minha habilidade mágica favorita. Eu acho que a habilidade mais legal de todas é a de se transformar em animais. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma habilidade mágica, seria a capacidade de me transformar num pássaro, porque eu sempre sonhei em voar. O que também ajuda a entender qual que eu acho que seria o formato do meu patrono, o feitiço Expecto Patronum, que serve para afugentar dementadores. Eu acho que se eu fizesse esse feitiço, o meu patrono ia assumir a forma de algum pássaro. Qual pássaro eu não sei. Eu acho que o pássaro mais bonito de todos é a arara, porque ela é a mais linda, a mais elegante, a que tem asas mais lindas. E além disso é um pássaro tropical, então combina com a gente que mora aqui no Brasil. E a minha criatura mágica favorita de toda a série não poderia ser outra senão a Fênix do Dumbledore, que se chama Fawkes, que é um pássaro mágico que renasce das próprias cinzas, que tem lágrimas, que tem poder de cura. E a próxima pergunta, qual seria o animal de estimação que você levaria para Hogwarts? Eu acho que eu levaria um cachorro, mas para isso eu teria que disfarçar ele de gato ou de coruja. Tá aí uma boa utilidade para as aulas de transfiguração, então é para isso que elas servem. Continuando com a próxima pergunta, qual é o seu livro favorito? Quando eu era criança, eu até falei aqui, o meu livro favorito com certeza era O Prisioneiro de Azkaban. E quanto ao filme favorito, eu vou confessar pra vocês que eu acho todos os filmes da série Harry Potter meio... Quer dizer, eles são super fiéis, eu acho que visualmente eles são lindíssimos, eles conseguiram reproduzir todo o cenário, toda a magia, mas honestamente eu acho que os filmes passam longe de conseguir transmitir a emoção dos livros e, acima de tudo, o que mais me incomoda, eu até falei isso aqui, é que os personagens não são autênticos e não parecem crianças, eles não se divertem. Os 3 personagens principais, o Harry, Ron e a Hermione, eles estão sempre bravos e sérios e se preocupando e não sei o que. No filme eles são 3 chatos. Tá acabando. Penúltima pergunta, qual é o personagem que você mais odeia? O personagem que eu mais odeio é o Pedro Pettigrew, porque não dá. Ele é, além de ser ruim, além de ser uma pessoa má, ele é covarde, ele não vale nada, ele é inconfiável, ele é tosco. Olha, se o cara fosse só mal, como a Bellatrix Lestrange, como o próprio Voldemort, tudo bem, eu até aguento, eu até admiro o cara que é bem mal. Agora, o Pedro Pettigrew, ele é ruim e ele é fraco, burro, covarde, eu detesto ele. Última pergunta para encerrar.
Se você fosse para Hogwarts agora, nesse momento, qual seria o primeiro lugar que você visitaria? Eu acho, já falei, que seria o escritório do professor Dumbledore, mas para não repetir a resposta, o segundo lugar que eu visitaria seria a Sala Precisa, que é uma sala mágica que tem a propriedade de aparecer quando as pessoas mais precisam de alguma coisa. E essas foram as minhas respostas da tag Potterhead, eu vou deixar todas elas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você está convidado para responder também se você é fã de Harry Potter e continue acompanhando o meu diário de leitura da série Harry Potter durante essas férias de julho. Beijos para todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!